Fala sucesso! Seja bem-vindo ao canal De Graça. Então, se você está aqui agora, prazer, eu nunca me apresento, agora eu vou me apresentar. Pastor Gladson, para aqui nesse momento, eu sou empresário, mas nesse momento, eu posso chamar de quê? Gente, o nome não vai mudar nada, pode me chamar de Gladson, eu chamo todo mundo de sucesso, aí acabou virando meu apelido, Fala Sucesso. Então, por isso que eu chamo de sucesso de todo mundo, porque eu quero o sucesso de todo mundo. E o que você vai ouvir hoje sobre Levi pode mudar o seu entendimento da Bíblia e o mais importante, você vai aprender a importância de se fazer sociedades, de você fazer parcerias e até de casamento. 3 coisas destroem um homem. 3 coisas que destroem um homem. Aprenda isso para você não perder muito tempo aqui na Terra. Com quem você casa, com onde você mora e os amigos que tem. Nossa! É a essência da vida praticamente. Porque se você casar errado, lamentavelmente, você vai ter muito mais trabalho para conquistar coisas aqui na Terra. Exatamente isso. Se você mora errado, é provável que o ambiente vai mudar. Então você tem que mudar o ambiente muitas vezes. Se você tem uma empresa, muitas vezes para você crescer, eu fiz uma mudança que aumentou em 10x e eu pagando o mesmo valor de aluguel. Pasmem, eu pagava o mesmo valor de aluguel, mudei de lugar e tive um crescimento de 10x. Tudo por causa do lugar. Então, já começa uma linguagem empreendedora para você aqui agora. E o principal, amigos. Porque, dependendo do seu amigo, ele vai te levar para barzinho, para lugares onde você vai correr risco de vida de perder tudo que você tem. E numa dessas, você pode até nascer uma sociedade, vamos dizer assim, um filho não programado, uma empresa não programada. E a gente sabe o custo de uma empresa não programada. Você vai ter que pagar imposto por muito tempo. Até os 21 anos. Então você empresário, você que está entrando nessa... Muito cuidado. Aqui a gente está usando uma linguagem empreendedora com a palavra de Deus, que é uma das palavras mais perfeitas que eu conheço. Existem... Aí você vai falar, mas você usa muita linguagem empreendedora para a Bíblia. Gente, posso te falar um negócio? Uma coisa que eu tinha. Existem 70 formas de entendimento para o mesmo texto. Não sei você, eu sou meio crítico quando a pessoa fala, pregou uma coisa que está errada. E eu fui descobrir, estudando, e com vários estudiosos, e lendo vários, que, principalmente na linguagem judaica, não existe texto errado. Por quê? Porque quando você é criança e lê um texto, você vai ter entendimento infantil. Quando você está passando por uma dificuldade emocional, você vai ler aquele texto com uma linguagem emocional. Quando você está passando por uma dificuldade financeira, você vai ler aquele texto com uma linguagem financeira. E por que não empreendedora? Você já teve aquele sentimento de chegar e não entender? A pessoa fala uma palavra, não dá para você. E a gente sabe os desafios de ser empreendedor no nosso país. Nós temos mais deveres, muitos deveres, e muitas vezes a gente não passa na prova. Você sabe de que eu estou falando. Então, vamos começar hoje com a genealogia de Levi, e você vai entender a importância de se fazer parcerias, e que você pode galgar nos 3 níveis de crescimento, e você vai ficar impressionado. Gente, tem uma coisa que eu vou falar aqui que eu nunca, em muito tempo de estudo, tinha analisado. Somente fazendo os estudos, tem alguns anos, eu, de 20 anos de convertido, mais de 20 anos de convertido, só de pastor foram 17, e aí você vai falar assim, gente, e muitas vezes você, pastor, meu amigo que está assistindo aqui o vídeo, também que é empresário, vai ver que isso pode mudar a configuração da sua vida. Exatamente isso. Então vamos começar aqui agora com, olha que legal. Eu vou colocar aqui na tela para você, olha que legal. Tadã! Olha que lindo. E tem uma fotinha aí. Quem que é esse aí? Levi. A gente vai montar a genealogia de Levi. Isso vai te fazer você entender um entendimento muito mais amplo. Então vamos lá. Levi. Com quem que ele casa? Com Adinas. Ou Adinás. O Adiná tem várias pronúncias. Portuguesar o nosso entendimento. E aí eles dois casam.
geram, eu vou ser bem breve aqui para chegar no mistério. E aí eles chegam e tem Joquebede. Meu Deus. Quem não conhece Joquebede? A primeira filha a nascer, Joquebede. Vou colocar por ordem de nascimento. Depois, quem é que nasce? Uau! Coate. Coate, você vai entender, tá em vermelho, tem uma importância, nasce. Depois nasce Merari. Uau! Quem é Merari? É o irmão de Joquebede, filho de Levi. Depois nasce Gerson. Vamos aqui enfatizar agora Coate. Quem é Coate? Filho de Levi, que gera Arão. É um dos filhos dele que vai fazer toda a transformação. Mas aí depois nasce Gizar, Uziel, Hebron. Com esses 4 filhos, a gente vai focar agora em Arão. De Arão, quem nasce de Arão? Peraí, mas aqui nesse caso, ele tem que casar antes. E aí ele casa com Joquebede. Aí você não sabia. Não acredito. Joquebede é tia dele. Eu falei, sim, senhor. E pode isso? Na época, sim. Se você quiser, existe um estudo que é genético que mostra porque naquela época não tinha problemas de RH, de nascer pessoas com defeito. Porque tem um estudo muito legal que mostra que poderia. E ele casa com a tia mais velha dele. Então ele já casa com uma mulher autoridade. Olha a parceria. Ele fez sociedade agora com alguém que tem mais experiência com ele. Claro, olhando assim, entendi. Muitas vezes, homens, e ele, sabendo que ela era uma pessoa abençoada, direta de Levi, ele casa com ela. E dela, olha agora que vai começar o mistério. Olha esse gráfico e você vai entender por que ele está vermelho. Vermelho, as 3 cores de Levi é vermelho, preto e branco. É nessa ordem, Gladys? Sim, por quê? Vermelho simboliza sangue, significa vida. Preto significa o quê? Sacrifício, porque quem fazia o sacrifício? Eram os sacerdotes. E a luz? Você vai entender agora. Garoto, você vai gostar. Pode mudar a ordem? Pode, mas você vai entender o que significa. Miriam nasce dessa relação entre Arão e Joquebede, 2 pessoas levitas. Olha a importância de estar no mesmo pensamento. Ele tem outro filho chamado Arão. Peraí, Gladys, mas Arão, Arão não é mais velho que Miriam? Não, ele tinha 3 anos apenas a mais, 3 anos a mais do que Moisés. Que Moshe é a linguagem hebraica. E aí quando você entende isso, você fala assim, uau! Nesse caso, nasce Moisés, porque foi resgatado. Joquebede pediu para que Miriam, ela não poderia ser mais nova, porque tinha 3 anos Arão. Então, Arão com 3 anos não teria condições de levar. Então, é provável que Miriam tivesse entre 10 e 12 anos. É o estudo quando você vai ao pleito. Pode ser mais, pode ser menos. Tem alguma importância? Vamos colocar 10 anos? Tá de bom tamanho. E aí, Miriam coloca Moisés nas águas. Tanto que, quando você vai, fere as águas. Não foi Moisés. Não, Moisés não feriu as águas. Por que não? Porque o nome dele era resgatado das águas. Por que ele feriu algo que um dia salvou ele? Uau! Olha o senso de graça. Olha o senso de graça. Moisés não feriu as águas. Ele pediu para o irmão fazer isso, de sangue. Transformar água em sangue. Porque o nome dele era resgatado das águas. Então ele não poderia ferir algo que um dia o salvou. E aqui voltando, então aqui você vê 3. Agora vem um mistério que vai te fazer mudar o entendimento bíblico. Gladys, qual que é o entendimento bíblico agora? Tá preparado? Cara, olha isso aí. Miriam casa com Nasson. Gladys, quem é Nasson? Ben Abinadab. O que significa Ben? Ben significa filho no hebraico. Então era o quê? Nasson, filho de Abinadab. Então Ben Abinadab. E quem era Abinadab?
nada mais que o líder da tribo de Judá. Miriam, a irmã mais velha, casou com Naasson. Exatamente. O líder. Gente, olha a importância. Aqui juntou, já estou dando spoiler, pegou Judá, da tribo de Judá, e ele falou, eu quero a pessoa mais abençoada. E casou com ela. Miriam. Olha como é forte. Arão casou com Eliseba. Quem era Eliseba? Eliseba era irmã de Naasson, também da tribo de Judá. Opa, então eles já sabiam. Gente, quando você já sabe que uma pessoa vai ser grande, o que aqui você demonstra? Para isso, eles têm entendimento com Deus. Por que eles escolheram casar justamente com pessoas da tribo de Judá? Porque havia uma promessa. Você tem que escolher pessoas que têm promessa. Quero trazer uma pessoa para trabalhar comigo. Quem é que você chamaria, Glass, para trabalhar com você? Alguém que tenha unção de José. Glass, como que eu descubro? Vai lá, tem um vídeo que mostra o que José fez. Você conhece pessoas que traz bênção para sua empresa? Pague melhor ele. Promova ele, porque a sua empresa vai crescer. Tem gente que tem um poder de tirar tudo da sua empresa. O que você faz com isso? Deixa ele montar a empresa dele. Glass, mas é concorrência. Gente, quando você faz bem seu trabalho, você não tem concorrente. Exatamente isso. Porque é tudo atendimento. Tudo é atendimento. Se alguém te trata bem, você não consegue mais ir em outro lugar. Nesse caso, Arão casou com Eliseba. E aí, naquele episódio fatídico que Moisés foi defender o hebreu e acabou assassinando, ele foi para o deserto e acabou conhecendo quem? Zípora. E ela era o quê? Alguns estudos falam que ela era uma cuxita. Porque a região que ele foi eram pessoas com a pele, eu acho a cor linda. É um negro quase com dourado, com traços finos. Que é provável que vinha dos cuxitas. Cuxitas, o nome já diz, pessoas negras. Gente, é uma cor linda. Que tem um episódio, num vídeo que eu conto, que uma situação que... Gente, é ridículo, mas a pessoa vai ter relações sexuais e chama a atenção de Moisés, dizendo, isso está na Midrash, nos estudos da Torá, tradição passada de pai para filho, que diz que esse cara chegou e jogou na cara de Moisés. Falou assim, Moisés, eu tô aqui com ela, aqui com a princesa, aqui o episódio de Balaão, e aí esse cidadão estava tendo relações, e aí Moisés foi chamar a atenção dele, peraí, você pode casar com uma cuxita e eu não? Por isso que o judeu, a maioria, lógico que são vários estudos, diz que Zípora ela era uma pessoa negra, porém uma mulher que tinha se convertido a Deus. Ela não tinha mais idolatrias. Então Zípora é uma cuxita. E aqui agora vem o mistério. Primeiro, Miriam casou com Levi. E dessa geração, uau, agora você está preparado, dessa geração nasceu os reis. Uau, Gladson, que legal, por que ninguém nunca me contou isso? Porque eu também, muitas vezes, a gente vê a genealogia e acha cansativo. Você, meu irmão, deve sentir isso. Eu já fui ver a genealogia e você fica assim, ó. Aí você vai cabichando. Você começa assim, aí você vai caindo, você vai ouvindo e você fala assim, gente, mas olha a importância. Aqui, o que simboliza? A importância para você, meu amigo empresário, que você tem que ter a importância de fazer boas parcerias. Não faça jogo desigual. Se você tem uma religião e a pessoa é de outra, que critica a sua, não perca o seu tempo. Mas ele não acredita no que você acredita. Jogo desigual. É certo que você agora pode resolver um problema. No futuro vai te causar o dobro do problema que você resolveu. Vale a pena? Não. A pessoa... Gente, se a pessoa não acredita, ela faz a sociedade com quem não acredita. A pessoa é de um tipo... Mas eu não vejo nada a ver. Gente, eu sei o que eu estou falando porque eu tenho vários empresários que muitas vezes... Olha o que eu vou te falar. Eu tenho amigos que não acreditam em Deus. Mas eles entenderam um processo. Falaram, Glácio, eu quero José na minha empresa. Eu não sou muito... Eu sei grandes empresários. Mas ele falou, Glácio, esse seu Deus é muito forte. Aí eu falei, fenomenal. Sinal que alguma coisa... Ele falou, Glácio, eu queria ter 10 Glácios igual você na minha empresa. E muitas vezes você se enxerga e fala assim, eu não queria não 10 Glácios. Eu não dou conta de mim. Tem dia que você não dá conta de você, concorda? Eu não queria não queria. E aí, agora olha a importância. Aqui você vai ter Naasson e Miriam. O que vem dessa geração?
Reis. Uau, gente! Reis. Aí, da próxima, com a junção de Arão e Eliseba. Olha que interessante. Eliseba, que era irmã de Naasson, que era da tribo de Judá. Dessa junção vem os sacerdotes. Uau! E de Moisés e Zípora vem os levitas. Qual é a cor da tribo? Gente, vem aqui comigo. Existem mais de 30 explicações só na Midrash de linguagens diferentes das cores das 12 pedras do manto da justiça. São aquelas 12 pedras que tem. E a mais próxima e a que tem uma porcentagem maior de aceitação é essas 3 cores. E eu entendi por que são essas 3 cores. E aqui demonstra, primeiro, que é vermelho, preto e branco. São as 3 cores. As 3 cores. E existe uma simbologia muito grande para cada um. Tem um vídeo que eu estou explicando a simbologia de cada cor. E eu vou dar um resumo. O vermelho significa vida, significa sangue, significa água, porque a água está no sangue. Então, ela simboliza a água, significa os desejos. A água, ela passa e tem momentos que você tem que controlar a água, você tem que fazer uma represa. Você sabe, é na hora que vem uma sociedade, poxa, eu estou precisando de ganhar um dinheiro, aí você pega um negócio para ganhar um dinheiro somente. Não desperdice a sua bênção. Tem coisa que você compra, eu comprei aqui por 10, eu vou vender por 9. Não faça isso, você está criando um pseudo maldição. Deus quer que você ganhe. Gente, não é pecado cobrar mais caro. É pecado errar na medida. Combinado não é caro. Se você combina com a pessoa, você tem que ter um ganho. Você tem. E muitas vezes a gente se sente culpado por estar cobrando um preço que seja R$1.000 a mais sobre algo que você comprou 10 mil. Não, você vai ter que pagar imposto sobre isso. Alguém vai ter que pagar o imposto. E é você. Então é necessário que você não tire da boca do seu filho para dar para outra pessoa. Nesse caso, é o que o sangue simboliza. É a impetuosidade, é o momento, eu estou precisando para agora, e se eu não resolver agora, não dá. Isso é o vermelho, é paixão. É amor. Amor não é. O amor está mais para o branco do que para o vermelho. Lamento dizer. Paixão é quase o quê? Paixão é uma doença. Você sabia disso? Ela só dura 2 anos. Depois que ela passa, gera uma frieza. Muitas vezes você está apaixonado em montar uma empresa agora, você monta a empresa agora, e aí você fala, nossa, eu tenho que montar a empresa, eu tenho que montar. Gente, olha a importância do vermelho para a sua empresa. Vermelho simboliza o quê? Paixão, imediatismo. Vermelho é a cor que a pessoa senta, come e levanta, porque ela te gera o quê? Velocidade. O vermelho é quente, um ambiente quente, você não consegue ficar muito tempo dentro dele. Então o vermelho, a simbologia do vermelho para você empresário, simboliza paixão. E ele é inicial. Quando você está numa empresa, você monta uma empresa, você fica apaixonado. Só que depois vai esfriando. Quando esfria e você mantém a mesma paixão e o mesmo desejo em fazer aquilo que você faz, você está no caminho certo. Faz parte do seu propósito. Agora nós vamos para a cor preta, a negra. Por que a cor preta? Porque você levava o sangue, levava o animal e você tinha que queimar aquilo para subir como um aroma agradável para Deus. Entendi. Então, sim, o preto aqui simbolizado com cinza, porque como o fundo está preto, a gente colocou cinza só para você entender. Então, o preto, ele simboliza cinzas. O preto é uma cor elegante. É uma cor elegante. É a cor da noite, o preto é a cor do descanso. Olha que interessante. O preto também é absorção, ele absorve. É aqui que o sacerdote ele absorve para ele. É uma cor que absorve a luz. Tanto é que quando você usa o preto, é provável que esquente mais do que o branco, porque o branco reflete. Então ele absorve para si. E o sacerdote simboliza a cor negra nesse caso. Porque ele absorve as orações. Você está com problema, ele vem aqui e fala assim, não, eu vou absorver, mas eu vou levar isso para Deus. Eu vou pegar essa oferta e transformar ela em cinzas para Deus. O que simboliza isso para a empresa? Você tem que ter, olha o que eu vou te falar, você sempre tem que ter
alguém, a pessoa que é individual, gente, como que eu falo isso? O individualista morre só. Pega uma pessoa que você tenha confiança e fala com ela, o que você faria no meu lugar? Uma pessoa que você tem confiança, uma pessoa que ore para você, uma pessoa que fica feliz com as suas conquistas. Eu sei que é difícil hoje no Brasil, mas procure uma pessoa que ela vai querer ter e ficar feliz com a sua conquista. Essa é a pessoa correta. Eu tenho um amigo que comprou uma BMW, faz muito tempo isso. Aí ele chegou, quase falei o nome dele. Aí ele chegou, Glácio, olha aqui o carro que eu comprei. Eu falei, gente, eu fiquei feliz com ele. Uau, negão, que top, não sei o que. Você merece, você trabalha muito, não sei o que. Você falou pro seu namorado? Aí ele tava pra casar. Pra sua noiva? Não falei não, Glácio. Falei, por que não? Porque ela vai ficar brava. Aí, beleza. Contou pra mais alguém? Não, Glácio. As outras pessoas são tudo invejosas. Você fica feliz. Você é a única pessoa que fica feliz com a minha conquista. E é verdade. Eu tenho vários amigos que compraram máquinas e eu fico feliz com eles. Teve amigos meus que iam comprar um maquinário, me ligou antes. Gente, pessoas muito bem sucedidas. Glácio, o que você acha? Eu falei assim, tá pagando quanto? Tanto. Tem um amigo meu que estava para fechar um negócio de 800 mil reais. E como a pessoa estava meio que desesperando ele, porque é a última hora, não sei o que. Eu falei, faz um teste. Vamos fazer um teste? Ele, qual? Fala que você mostrou interesse, que você já estava quase fechado. Mostra um certo desinteresse, porque estava vindo da China. Aí, não, porque já tá chegando. Eu falei, vamos testar? Aí ele, porque ele estava emocional, ele estava vermelho, ele estava apaixonado pelo processo. Só que eu falei, a gente foi o que nesse momento? Foi um pouco cinza. Fomos cinza. E aí naquele momento eu falei, vamos esperar um pouquinho, faz uma proposta para ele. Aí ele, qual? Fala que você não tem tanto interesse, porque tá para sair um dinheiro, porque e desliga o telefone. Aí ele falou, mas aí, a gente matou, naquele momento, um pouco o sonho. Ele ficou, porque ele estava apaixonado. Quando você está apaixonado, você fica cego. Quando você é apaixonado por um projeto, você compra um negócio, você quer que chegue hoje. Por isso que muitas vezes você compra um negócio hoje. Hoje você compra na internet, você fala, meu Deus, demorou 2 dias para chegar. Gente, já tá rápido demais. Eu comprei um negócio e falei, nossa, 120 dias depois de chegar, eu falei, gente, ganhei de presente. Comprei, chegou agora. Então, empreendedor, muita cautela, não fica muito apaixonado. Eu aprendi isso com um amigo meu chamado Léo e o Hugo da Importcell. Gente, ele é um maior comprador e os dois são os maiores compradores que eu conheço. Ele tá maior desejo. Aí ele fica frio. Eu falei, vamos pensar bem. Depois eu vou. Ele tem que dar uma aula para você de empreendedorismo. Nesse momento ele parou. Conclusão. 3 dias depois o cara liga para ele e fala, eu tenho uma proposta para você. E aí de 800 mil ele falou, eu faço por 600. Eu falei, cara, eu só vou ter provavelmente 300 e desses 300 eu vou poder pagar 280. Porque ele já tinha visto que poderia. Mas ele jogou. Ele tava disposto a pagar os 800. Pasmem. O cara não fechou por 280? Claro, como isso? Não sei. Direção. Então, você é empreendedor. Você precisa, e o sacerdote está no meio. Quando você vai ler a Bíblia cronológica, você vai ver que enquanto Israel, porque houve a divisão entre, no momento de Salomão, teve o filho Roboão, e Jeroboão dividiu, aí virou o reino de Judá e o reino de Israel, de Jeroboão. Quando Jeroboão começou a fazer tudo errado, aí colocou a empresa fazendo a vontade que ele queria, não botou na mão de Deus, não tinha um sacerdote, alguém que ajudasse ele. Um sacerdote pode ser uma pessoa que entenda de economia, alguém que entende daquilo que você não entende. O que aconteceu? Acabou o sacerdote. Olha o que eu vou te falar. Quando o sacerdote do reino de Judá, o rei não quis ouvir o sacerdote e quis fazer a sua própria vontade, não havia sacerdote. Na hora que não teve sacerdote, nenhum dos dois, a Babilônia foi e conquistou. Lá tem isso na Bíblia? Tem. Então, quando é que a confusão vem? A palavra Babilônia significa confusão. Se a sua empresa está confusa, é porque você não tem um sacerdote. É alguém que ora para a empresa? Não, é alguém que simplesmente fique feliz com a sua conquista. Que, de preferência, alguém que professe a sua fé e chega e... Gente, quando a pessoa tinha uma plantação boa, a minha Bíblia ensina que pessoas presenteavam. Chega lá, eu sou muito difícil de receber presente.
E aí, nossa, porque é meu, porque eu vou confessar algo aqui. Eu, como pastor, eu não queria ser pastor. Não queria. Aí, um dia, aí eu falei, não quero ser pastor, não quero ser pastor, não quero ser pastor. Aí, por que você não quer ser pastor? Porque um pastor, há muito tempo atrás, eu fui fazer um material gráfico para ele, cheguei nele, e aí eu tinha errado na serigrafia, e aí eu fui num amigo meu chamado Jacaré, e aí o Jacaré foi lá e fez para mim o material e me cobrou o valor de custo. Aí eu peguei o mesmo valor de custo que eu tinha cobrado barato e dei pro pastor. Cheguei lá, esse pastor de uma outra congregação, que eu não vou citar o nome, ele falou, você podia me semear. Eu falei, gente, eu tomei prejuízo na primeira, eu já tava tomando prejuízo, porque eu errei o que eu ia fazer, que foi a primeira vez que eu fui fazer, não tenho medo de errar, e paguei, ia pegar o dinheiro dele todinho para pagar um rapaz. E aí ele me solta. Você podia me semear. Eu falei, pastor, se o senhor tivesse falado antes, eu teria me programado. Eu não teria pago uma outra pessoa. Não, mas Deus vai te abençoar, não sei o quê. Aí ele soltou uma frase, não tem problema nisso. É do pastor, é uma técnica de venda. Que não é venda, muitas vezes ele realmente estava precisando. Só que ele soltou uma frase que virou uma sementezinha do mal. E você, pastor, muito cuidado com essas sementezinhas. O que você fala, por mais... porque eu confio nessa pessoa. Cuidado. A sua fala perpetua. E principalmente as negativas. Ela multiplica. Ele soltou uma frasezinha e falou assim, eu tenho que montar outra igreja para poder ganhar mais dinheiro. Nossa. Então eu não quis ser pastor por causa dessa sementezinha do mal. E aí eu no banheiro orando, eu falei, Deus, e oro. Eu falei, Deus, não sei o quê. Aí Deus chegou e falou assim, aquilo que você não concorda, você nasceu para mudar. Meu Deus, o que é isso? Aquilo que você não concorda, eu li num livro, porque Deus fala por várias formas. E foi num dos livros que eu li, estava lá, aquilo que você não concorda, você nasceu para mudar. Se não me engano, foi Murdoch que falou isso. E aí aquela frase ficou marcada, e eu falei, gente, aquilo que eu não concordo, nasceu para mudar. Se você não concorda com pessoas que roubam, seja um pastor que não roube. Eu não estou acusando pastores aqui, porque eu acho que o pastor precisa, gente. Eu conheço muitos pastores que eles fazem da tripa coração para manter o ministério. Eu sei que cada cadeira custa um dinheiro, porque eu montei igreja. E aí você olha a lâmpada lá para queimar, e muitas vezes ele tira o dinheiro do bolso, da boca do filho para botar na igreja. Eu já fiz isso. Muitas vezes. Então, você pastor, você amigo, então nesse momento você precisa de um sacerdote. E levitas? Os levitas são brancos. Por quê? Porque depois que você faz a oferta, vem a luz, vem a porta aberta. Uau, Gladys, agora entendi essa mensagem. Exatamente isso que você ouviu. Nesse caso aqui, vermelho é o sangue, é a paixão. Tudo começa com paixão. Depois vem o sacerdócio que você se entrega e depois vem o amor. Vem a luz. O amor está mais para branco do que para vermelho. Porque o amor, ele não é aquela coisa... Quando você ama uma pessoa, você tá meio frio, porque muitas vezes... Por isso que quando você casa com uma pessoa com um sentimento muito... A questão sexual, quando você começa, aí você tá muito apaixonado, você quer, aí depois você vai diminuindo, né? A outra parte fala assim, nossa, você não me ama mais. Então aquele vermelho vai ficando preto. Não tem branco, não tem um amor. Por isso que a pessoa, eu não amo ela. Não confunda amor com paixão. Paixão é uma doença. Se você coloca, já tem estudos que falam que tá mais para uma doença, porque por paixão você vende tudo. Quantos amigos meus vendem tudo para ir para Japão para ver um jogo de futebol? Isso é paixão. Mas aí você tem que entender, você acha isso errado? Gente, muitas vezes a pessoa está procurando algo melhor do que ficar em casa parado. Aprende uma coisa, muitas vezes é interessante você sair de casa. Eu não concordo, por exemplo, eu não bebo nada. Então, eu pessoalmente não. Você tem um problema? Já fui em vinícolas maravilhosas, me deu vontade, eu falei, mas se eu beber eu vou ficar bêbado. Claro, gente, porque quem não bebe, pega um copinho e fica, eu já sou alegre. Sem beber, imagina bebendo. Não tenho problema com quem bebe, muito pelo contrário. Tem pessoas que precisam, e o vinho de vez em quando é interessante para a saúde. Até o meu nutrólogo falou, você bebe um pouquinho de vinho porque tem que precisar isso, não sei o quê. Aí eu falei, gente, mas só um pouquinho, só para... Aí eu falei, gente, legal. Então, tem coisas que não é o excesso, ele vira remédio. Se você tem problema com a bebida, então foge dela. Qualquer gatilho que pode te levar ao erro,
foge dela. Eu conheço empresários que faliram por conta disso, por conta de vícios. Seja vício de jogo, seja vício de qualquer coisa. É uma paixão, porque ele transfere a paixão dele, daquilo que ele tem que fazer, para algo. E pasme, tem amigos meus que ganham muito dinheiro para alimentar o vício. Exatamente isso. Porque ele ainda não conseguiu transformar, ele não teve um sacerdote que direcionasse aquela paixão para uma energia que consta. E aí esse amigo meu parou de beber para fazer as coisas, parou de ganhar dinheiro. Você conhece pessoas assim? Existe uma explicação. Se você quiser, eu crio um vídeo para essa explicação. Voltando aqui agora, olha aqui, ó. Ah, gente, olha que legal. Agora você vai ver, ó, os três estão aqui. Entendeu? Que vermelho, preto e branco tem um porquê das cores. Aí, levitas. A gente vai começar aqui com Moisés. Teve Gerson, Elisé. A geração de levita, você não se estranhe se você vê pessoas negras, pessoas de uma cor. Ah, Glácio, mas isso é um absurdo. Gente, cá pra mim. As pessoas, Glácio, você tem preconceito? Nenhum. Eu gosto muito da teoria dos piratas. Por que eles colocam uma caveira? A caveira, todo mundo tinha medo da caveira. Mas sabe por que um pirata usava a caveira? Porque era um lema deles, pessoal. Eu lendo um livro, achei muito legal. Ele falou, por que eles usam a caveira? Por quê? Sabe por quê? Cara, é muito porquê no mesmo espaço tão pequenininho. Gente, por que os piratas usam caveiras nas suas bandeiras? Nesse livro fala que é o lema deles, porque todos que vierem para o nosso barco e que estiverem junto conosco são da mesma cor. Porque quando morremos, somos da mesma cor. Uau! A cor do homem não qualifica o homem. O caráter, sim. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não concordo com nenhum tipo de crítica a ninguém. Porque você não sabe o que essa pessoa passou. Então, eu tenho essa linha. O amor fala mais alto do que a razão. Como assim, Glácio? Quando você tem uma razão, você gera amor. É uma consequência. O amor verdadeiro, ela vem da razão. A paixão vem da inconsequência imediata. Forte, né? Então aqui, Moisés teve Gerson e Eliezer. Depois, Naasson, com Miriam, nasceu Salmão. Salmão teve o seu neto, Boaz. Lembra de Boaz? Ah, Boaz. Aí de Boaz, ele casa com quem? Com Ruth. E Ruth, por sua vez, ela vai ter, os dois têm Obed. Obed tem Jessé. E Jessé vem Davi. Olha o rei Davi. De onde que vem essa geração? De Miriam. Glácio, eu nunca tinha analisado dessa forma. Gente, a Bíblia é perfeita. E olha que interessante. Aqui nós temos Gizar, que Gizar, por sua vez, gera depois Corá. E aí você muitas vezes não notou na Bíblia. Corá não foi aquele cara que criou uma rebelião contra Moisés, dizendo que Deus só falava com Moisés? Exatamente ele. E neste caso em especial, Corá, mas gerou, através dele, depois de muitas gerações, veio Samuel. Chamua, Deus ouve. Aí, mas Corá não morreu? Sim, teve filhos que não concordaram com Corá e não foram mortos. Exatamente isso. E Samuel vem dessa geração de Levi. Também é da família dos levitas. Todos que nascem através de Levi são levitas. Só que existe dentro da geração sacerdotal de Arão e Joquebede, nasceram reis, sacerdotes e levitas. Uau, Glácio! Então eu quero ter essas três na minha empresa. De repente sua empresa tem muita paixão, mas não tem sacerdote. Ela está desequilibrada. Ela tem sacerdote. Sabe o que significa sacerdote também? Pessoas conhecedores. Muitas vezes você está pecando por não ter um sacerdote financeiro. Alguém que entenda. Alguém que tenha. Que o sacerdote ele está no meio. A diferença entre um sacerdote e um profeta é simples. O sacerdote ouve do povo e fala com Deus. O profeta ouve de Deus e fala com o povo. Uau! Você repete de novo. A diferença entre o sacerdote e profeta é simples. O sacerdote, ele ouve do povo e fala com Deus. O profeta, ele ouve de Deus e fala com o povo.
Olha, são caminhos. O sacerdote também pode fazer isso? Pode, porque o sacerdote também faz a função de profeta. Samuel fez isso, e com o próprio líder. E com muita cautela, com muita educação. Ele foi profeta no momento que Samuel. Claro, isso agora explodiu minha mente. Então você precisa na sua empresa de um sacerdote que ele te tire. Por exemplo, o sacerdote financeiro, ele pega suas contas e paga para o governo. Ele é o meio. Ah, Glaucio, preciso de uma organização financeira na minha empresa. Então você precisa de o quê? Um sacerdote. Alguém que tenha domínio sobre aquilo. O sacerdote, a gente tem que ter a visão, eu tenho um respeito muito grande pelo sacerdócio. Então, qual é o segundo? Levita, você precisa de um levita. O que é o levita? O levita é o que toca música, é o que faz acontecer, é o que traz a alegria para o ambiente. Então, os levitas, na sua empresa, são os seus funcionários. Tem um rei, que é você, tem os sacerdotes e tem os levitas. Meu Deus, claro, você pede de novo. Tem gente que pede para repetir, eu vou repetir. Olha, gente, olha a junção desses três, o que significa? Reis, você é o rei da sua empresa. Você é o rei da empresa. Um rei, ele vende seu país. Ele viaja em outros países para quê? Pô, olha só, lá no meu país tem banana e o seu não tem. O que você acha? Um rei é um cara que é treinado, uma pessoa que é treinada para vender o país. Ele é um executivo master. Igual um presidente. O presidente tem a função de saber vender o país para outros países. Ah, porque nós temos aqui um produto maravilhoso, porque traz reservas e dinheiros para o seu país. E com mais dinheiro no seu país, ele tem a função de ir em outros países. Eu digo que o presidente e o rei, ele tem a função de ir em outros países vender o nosso país para atrair dinheiro para cá. Exatamente isso. E sanciona leis para trazer verba para dentro do seu país. Depois tem o sacerdote, que são as pessoas que fazem ligações. E, finalmente, os levitas, que são aqueles que são treinados para fazer a obra do reino. O levita toca para quem? Para o rei maior. O levita faz tudo para quem? Para o rei maior, que é o Senhor dos Senhores. Então, a sua empresa, você como rei, você tem que entender que tem alguém que tem que fazer para o rei dos reis. Para alguém superior a você. Forte isso. Com essa visão aqui agora, fica fácil ou não fica fácil você organizar a sua empresa, organizar a sua vida? Porque a sua vida é um pequeno reinado. Você começa cuidando do pequeno reinado que é a sua vida, depois nasce um filho, você já tem um reinado familiar, você casa, você já tem uma sócia, você gerou um filho, que é a questão da genealogia. Depois disso, você tem a concepção de você montar uma empresa ou trabalhar para alguém, ou ser o próprio sacerdote. De repente você é um contador, você é um sacerdote financeiro. Vendedor. O vendedor ele pode ser o sacerdote também. O vendedor ele fica tanto no levita, porque o levita ele fica na função de, ele não vende, ele faz. Então o vendedor ele está no meio do sacerdócio. Então você é um sacerdote financeiro. Porque sem venda, igual um amigo me falou, porque você tem que ter muita administração. Eu concordo com a administração. Aí eu fiz uma pergunta para ele, falei, simples, se você tem um grupo financeiro maravilhoso e não tem nenhum vendedor, e um outro grupo cheio de vendedor desorganizado, qual que vai ganhar mais dinheiro? Ah, lógico que é o outro. E o que vai acontecer com os daqui? Ah, vai virar funcionário deles. Então existe a importância do vendedor. Existe a importância do financeiro. Não adianta nada você ganhar muito dinheiro. Eu conheço várias pessoas que ganharam muito dinheiro e ficaram devendo o dobro que ganharam. Por quê? Porque não tem emoção financeira. Entendeu agora? Que genial, Gladson! Fantástico! Então a gente termina aqui agora, finalizando com: procure você tem que ter paixão pelo seu negócio. Ah, não estou mais. Peraí, ele te mantém? Como que eu sei que uma coisa é de Deus? Gladson, eu estou querendo tomar uma decisão agora, é de Deus. Primeiro, o que você vai tomar decisão? É lícito? Isso aí tem que ser. Primeiro, eu estou preparado? Claro, se eu peguei uma licitação, peguei aqui, eu estou entrando numa empresa para fechar isso, eu tenho que falar inglês. Pô, você sabe falar inglês? Sei. Te abençoa? Então, primeiro, você tem que estar preparado. Segundo, te abençoa? Claro, eu estou fechando um negócio de milhões de dólares.
Uau! Ou estou fechando um negócio aqui de 5 mil, 10 mil, 20 mil, não importa o valor. Terceiro, e o mais importante, te aproxima ou te distancia de Deus? Lá, eu vou fazer, mas só tem um problema. Eu não tenho tempo mais de orar, não tenho tempo. Eu estou trabalhando tanto que eu não tenho tempo para falar com Deus. Não tenho tempo de ir na minha congregação, de estar com meus amigos, falar de Deus, fazer reuniões. Não tenho. De ir na igreja. Eu não tenho esse tempo. Opa! Então, é uma direção que Deus está falando para você tomar muitas vezes. Muito cuidado. Deus, nesse momento, se aquilo que você está fazendo te distancia de Deus, eu já abri mão de coisas porque estava me distanciando de Deus. E muito. É ruim? É ruim que você perde. Por quê? Você acaba entrando na casa das pessoas só por uma consequência financeira. Esquece que entrar na casa das pessoas é um comando espiritual. Muito maior do que você imagina. Então, que você tente fazer os dois. E isso é memorável. Então, fico aqui. Que Deus te abençoe e te guarde. E que resplandeça a sua empresa, a sua vida, a sua família. Que tudo seja bênção. O seu problema, se você estiver passando agora por algum problema, é simplesmente temporário. Tudo passa. Ainda bem que nós temos o tempo ao nosso favor. Não só contra.